Olá! Com 4.000 anos de história, a China é uma das mais antigas civilizações da humanidade e a mais antiga que existe até hoje. A unificação do país acontece no fim da Guerra dos Sete Reinos, que foi de 316 a 221 a.C., vencida pelo imperador Qin, por isso o nome China. O exército dos guerreiros de terracota, que está na cidade de Xi'an, antiga capital imperial, é o exército do imperador Qin. A China se torna, então, o Império do Meio ou Império do Centro. É o centro do mundo na Ásia, mais ou menos o equivalente ao que era o Império Romano na Europa. O Japão é o país do Sol nascente, porque para os chineses o Sol nascia no Japão. A cultura chinesa chega ao Japão no século VI da Era Cristã. O budismo, a escrita ideogrâmica, a arquitetura dos pagodes, que no Japão eles chamam de arquitetura chinesa, o desenho nanquim, tudo isso veio da China. Os chineses eram os artistas intelectuais, os poetas e filósofos. Construíram a muralha da China para manter os povos que consideravam bárbaros à distância. Se o excepcionalismo norte-americano acha que os norte-americanos são tão legais que todo mundo deveria ser igual a eles, os chineses se consideram tão superiores que não acreditam que o resto do mundo, que os outros possam ser iguais a eles. No século XV, quando começa a expansão colonial marítima europeia, o imperador chinês retira a frota mercante dos oceanos e o país se fecha, como, aliás, aconteceu com o Japão, onde a Idade Média só termina em 1868, sob pressão do almirante William Perry dos Estados Unidos, que ameaçou bombardear o porto de Tóquio. Confúcio considerava os comerciantes a escória da sociedade. Assim, o Japão e a China ficam fora da Revolução Industrial e da Revolução Comercial que transformaram a Europa no centro do mundo. No século XIX, até cerca de 1820, a China e a Índia eram as maiores potências industriais, mas tinham fábricas artesanais de relógios, de cerâmica, de móveis, de seda, produtos desse gênero. Com a revolução tecnológica da máquina a vapor, no fim do século XVIII, a Revolução Industrial transforma o Reino Unido na maior potência industrial, comercial e militar do planeta. A Revolução Militar no Ocidente vai de 1550 a 1700 e se aperfeiçoa com a Revolução Industrial. No fim do século XVIII, o Império Britânico manda uma delegação à China para negociar o comércio, mas o imperador chinês não mostra interesse numa abertura comercial. É um diálogo de surdos. O verdadeiro choque de civilizações foi a expansão colonial europeia. A ofensiva imperial britânica vem com as guerras do ópio de 1839 a 1842 e 1856 a 1860 para abrir à China o livre comércio de ópio, dando início a um século de humilhação que está na raiz do anti-imperialismo chinês contra o Ocidente. O Império do Centro entrou em decadência, foi derrotado pelo Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1894 e 1895. De 1899 a 1901 houve a chamada Guerra dos Boxers, outra reação contra o imperialismo ocidental. A China perdeu. Na primeira metade do século XX, a China é um dos países mais pobres do mundo, dominado por senhores da guerra, com uma renda per capita de $100 por ano. Em 4 de maio de 1919, há uma grande manifestação estudantil contra o Tratado de Versalhes, que permitiu ao Japão manter territórios em Shandong que haviam sido devolvidos pela Alemanha. O Partido Comunista da China, fundado em 1921, é filho do movimento 4 de maio. A China foi um dos temas centrais do debate entre Leon Trotsky e Joseph Stalin na luta pela sucessão de Vladimir Lenin na União Soviética. Trotsky era a favor da revolução, Stalin alegava que a China era uma sociedade agrária, não tinha operariado industrial, assim não estava pronta para a revolução comunista. Quando Stalin venceu a parada, pressionou o Partido Comunista Chinês a formar uma frente popular com o Partido Nacionalista Kuomintang. Em 1927, o Kuomintang massacrou os comunistas em Xangai, Cantão e Changsha. Era o início de uma guerra civil que provocou a longa marcha, a grande fuga dos comunistas
durante um ano por 9 mil quilômetros em 1935, outubro de 1935, outubro de 1936. O erro de Stalin está na origem dos desentendimentos entre as duas potências comunistas durante a Guerra Fria. Em 1937, o Japão, que ocupara a Manchúria em 1931, invade o leste da China, onde estão as grandes cidades, e comete o estupro de Nanquim, em que 200 a 300 mil pessoas foram mortas. A Segunda Guerra Sino-Japonesa termina no fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, com a derrota do Japão para os Estados Unidos. A Guerra Civil Chinesa recomeça, termina em 1º de outubro de 1949, com a vitória dos comunistas, determinados a não deixar que o país fosse humilhado de novo. O Kuomintang Chiang Kai-shek foge para Taiwan, que era dominada pelo Japão da Primeira Guerra Sino-Japonesa até a derrota na Segunda Guerra Mundial. O líder da Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, vai a Moscou e é humilhado por Stalin, que o deixa esperando 50 dias no inverno russo, até antes de recebê-lo no Kremlin. Depois da humilhação pelo imperialismo ocidental, veio a humilhação pelo imperialismo soviético. Mao e Stalin assinam um tratado de amizade, aliança e assistência recíproca favorável à União Soviética. Outro ruído vem quando o líder soviético Nikita Khrushchev denuncia os crimes do stalinismo no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em fevereiro de 1956. A China foi contra. Depois de uma breve liberalização do regime na campanha das 100 Flores, Mao lança o grande salto para frente, em 1858, uma tentativa de criar usinas siderúrgicas em zonas rurais, em fazendas coletivas, que produz aço de péssima qualidade e derruba a produção agrícola, causando uma grande fome, com um total de mortos até 1962, estimado entre 15 e 55 milhões de chineses. Depois da crise dos mísseis em Cuba, mísseis soviéticos, em outubro de 1962, a União Soviética adota uma política de coexistência pacífica com o Ocidente. A ideia original de Lenin e Trotsky era coexistir em paz até ter força suficiente para acabar com o sistema capitalista. A China não aceitou a nova coexistência pacífica, passou a denunciar a camarilha revisionista soviética. Em 1964, a China explode sua bomba atômica e começa a intervenção militar dos Estados Unidos no vizinho Vietnã. A China achava que seria o próximo alvo se o Vietnã do Norte caísse. Em Governando a China, o sinólogo americano Kenneth Lieberthal observa que a China conseguiu criar há 2000 anos uma burocracia capaz de administrar seu vasto império, mas até hoje não conseguiu criar um sistema político capaz de administrar a luta pelo poder entre suas elites. Um exemplo disso, talvez o maior de todos, é a grande Revolução Cultural Proletária, que foi de 1966 a 1976, deflagrada por Mao para manter o controle sobre o regime e o partido. Foi um período de terror em que elites políticas e intelectuais foram perseguidas, os estudantes puniam os professores, os guardas vermelhos e aterrorizavam o país com o livro vermelho de Mao na mão. As relíquias do passado imperial foram destruídas e o trânsito andava no sinal vermelho e parava no sinal verde, uma total inversão de valores. O Deng Xiaoping e o pai do ditador atual Xi Jinping caíram em desgraça durante a Revolução Cultural. Em 1969 começa uma série de escaramuças na fronteira que quase leva as duas potências comunistas a uma guerra nuclear. Disso se aproveitou o então assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Henry Kissinger, para visitar Beijing em 1971, depois da chamada diplomacia do ping-pong, quando Mao convidou uma delegação de tenistas de mesa dos Estados Unidos para jogar na China. Aí começa a reaproximação entre os dois países. A China comunista assume a cadeira da China no Conselho de Segurança da ONU. Com a morte de Mao, em 1976, acaba a Revolução Cultural. Ascende ao poder Hua Guofeng, um líder transitório que adota a política dos dois quaisquer. Vamos resolutamente manter todas as decisões políticas do camarada Mao e, sem vacilar, seguir todas as instruções
que o camarada Mao deu. Não era suficiente para recuperar o país depois da tragédia. Reabilitado, Deng Xiaoping percebe que então só uma ideia seria capaz de unir o partido, a modernização. Deng lança então a política das 4 modernizações: agricultura, defesa, indústria, ciência e tecnologia. Quando Deng propõe o programa de reformas e abertura econômica, num discurso em 13 de setembro de 1978, a economia chinesa tinha um produto interno bruto de 149 bilhões e meio de dólares. Era menor do que a brasileira, que tinha um PIB de cerca de 200 bilhões de dólares. Hoje o PIB chinês está em 19 trilhões e 300 bilhões de dólares, é 9,3 vezes maior que o do Brasil. 2 frases resume o pensamento de Deng: não importa a cor do gato, desde que cace ratos, e enriquecer é a glória. Deng aconselhava trabalhar duro, não mostrar sinais de riqueza e poder e evitar conflitos, especialmente conflitos externos. Houve uma guerra com o Vietnã em 1979, a primeira entre países comunistas, depois que o Vietnã invadiu o Camboja e derrubou a ditadura sanguinária do Khmer Vermelho, que a China apoiava. A China perdeu a guerra contra o Vietnã, mas, de modo geral, os conselhos de Deng foram seguidos. Ao fechar o acordo com Deng em 1984 para devolver Hong Kong à China, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher justificou dizendo que o desenvolvimento econômico levaria à liberalização do regime. O Reino Unido tomou Hong Kong nas guerras do ópio, mas não houve a liberalização que Thatcher esperava. A nova elite que enriqueceu não iria derrubar o regime que a enriqueceu. O primeiro grande teste para a abertura foi o movimento pela paz e a democracia na Praça da Paz Celestial, que terminou com o massacre de centenas, talvez milhares de pessoas em junho de 1989. A linha dura venceu e a reforma política foi enterrada. Para evitar crises sucessórias, Deng criou regras. De uma direção colegiada, os líderes do partido do governo deveriam ter não mais de 2 mandatos sucessivos, num total de 10 anos, e se aposentar em torno de 65 anos. Xi Jinping rompeu com essas regras. Mao alimentou e educou todo mundo. Deng disse que o povo tinha o direito de enriquecer, nada menos comunista, e Xi Jinping concluiu que a China já acumulou força suficiente para se impor no cenário internacional. O projeto Cinturão e Rota é um exemplo da megalomania do ditador, um programa trilionário de obras de infraestrutura que já chegou a 145 países. A China deve pressionar o Brasil a aderir durante a visita do presidente Lula. Desde a crise de 2008, quando o centro financeiro de Wall Street quase faliu o mundo, a China passou a falar de igual para igual com os Estados Unidos. Com a pandemia, a previsão de que a China ultrapassaria o produto interno bruto dos Estados Unidos em 2030 caiu para 2028, mas a China enfrenta problemas de endividamento. As dívidas do governo, das empresas e das pessoas somam 51 trilhões e 900 bilhões de dólares, 269% do PIB chinês. E a política do filho único vai causar uma inflação de mão de obra. Não dá para projetar um desenvolvimento linear em que a China vá crescer sempre. E a promessa de enriquecimento que dá legitimidade ao governo cada vez mais repressivo sob Xi. É a teoria da escada rolante. Se você ficar quieto no seu lugar, não reclamar, o regime vai garantir uma ascensão social. Quando a crise econômica chegar, inevitavelmente um dia chegará, a ditadura comunista, o monopólio de poder do partido será questionada. Se persegue empresários como Jack Ma, dono da empresa de comércio eletrônico Alibaba e do jornal South China Morning Post de Hong Kong, para manter o controle, especialmente do setor de alta tecnologia. Ditaduras nunca dão certo e um dia acabam. É aí que mora o perigo. Se fala numa nova ordem mundial falsamente multipolar. A visão de Xi é a China no topo do mundo, o Partido Comunista no topo da China e Xi no topo do partido. Mas a guerra da Ucrânia consolidou a aliança dos Estados Unidos com a Europa.
O grupo Quad, formado por Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, cerca a China, e o Pacto AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, é visto pela China como uma projeção da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, na região do Indo-Pacífico, um conceito geopolítico que os Estados Unidos usam hoje para atrair a Índia, inimiga histórica da China. Xi colocou seu pensamento na Constituição chinesa, equiparando-se a Mao e Deng, sem ter agora o que mostrar para justificar isso. Mao alimentou e alfabetizou todos os chineses, Deng enriqueceu o país. Uma das prioridades de Xi é reintegrar Taiwan. Como os Estados Unidos, na presidência de Joe Biden, falou que ia defender Taiwan, ou seja, abandonou a ambiguidade estratégica, os dois países preparam-se para a guerra, correm o risco de cair na armadilha de Tucídides. Mas isso eu falo no outro dia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!